Opinião Pernambuco começa hoje uma série de entrevistas sobre a escritora Clarice Lispector, um dos principais nomes da literatura em língua portuguesa. Se estivesse viva, Clarice completaria 100 anos no próximo dia 10. As entrevistas que você vai acompanhar até sexta-feira são a nossa homenagem ao centenário da escritora, autora, entre outros livros, De Perto do Coração Selvagem, A Paixão Segundo e A Hora da Estrela. Eu converso com Teresa Monteiro, biógrafa de Clarice Lispector. Teresa, muito grata por você ter aceito o convite do Opinião Pernambuco e por estar aqui hoje abrindo essa série de entrevistas sobre Clarice Lispector. Obrigada, viu? O prazer é meu estar falando com vocês. Olha só, eu quero começar exatamente pela biografia que você escreveu, né? Se eu não me engano, foi lançada em 99. Pergunta. E queria saber dos caminhos que você precisou percorrer para chegar a essa biografia e incluindo aí nesses caminhos dores e alegrias. Esse trabalho ele começou em 1990. Eu ainda não tinha entrado no mestrado na PUC e eu resolvi começar a pesquisar sobre Clarice, com a cara e com a coragem. Eu tinha por volta de 25 anos e comecei a fazer a pesquisa, comecei a procurar os amigos, fui à casa de Rui Barbosa para conhecer o acervo dela. E foi assim, até que eu consegui ingressar no mestrado em 92, e já no mestrado eu já tive uma orientação melhor, porque eu passei a ter contato com professores, enfim, até que eu conseguisse minha orientadora, que foi a Rosisca Darcy de Oliveira. E assim, foram muitos desafios, porque eu era muito jovem, né? Era uma mestranda. Foi um trabalho de dissertação de mestrado, foi defendido em 96, entendeu? Então, assim, eu era muito crua no sentido de... Eu fui aprendendo a entrevistar, eu fui aprendendo a conhecer um arquivo. Então, mas mesmo com com todas essas dificuldades, a minha vontade era tanta de fazer esse trabalho. Até hoje, assim, eu não sei muito bem como é que eu fiz isso. Eu acho que realmente era um destino, eu estava destinada a fazer isso. Hoje eu vejo dessa maneira. Que eu fui com a cara e com a coragem. E eu consegui levantar um material inédito para a época, né? Porque a gente já tinha algumas coisas sobre Clarice, mas eram muito poucas. Já tínhamos uma primeira biografia que era da professora Nádia Gottlieb, que já tinha sido publicada, mas assim, tinham muitos fatos, né, eventos sobre a biografia dela que ainda eram inéditos, que eu consegui levantar. Clarice te surpreendeu de alguma forma enquanto você pesquisava para escrever a sua dissertação e essa biografia? Clarice te surpreendeu? Surpreendeu, sim, sempre, né? Porque veja bem, a minha aproximação inicial era como uma leitora, né? Uma leitora que gostava muito daquela obra e que quis conhecer o outro lado, que era a vida. Daí a biografia, entendeu? E eu fui me encantando, assim, com toda a força que ela tinha, não só como escritora, mas como mulher, como cidadã. Clarice foi uma mulher desbravadora, né? Ela foi uma das primeiras escritoras a publicarem no Brasil, né? A gente, em 43, com Perto do Coração Selvagem, se você fizer uma pesquisa, nós tínhamos pouquíssimas escritoras publicando naquela época. Clarice foi pioneira na redação do jornal, ela foi uma das primeiras jornalistas, né? Nós tínhamos também pouquíssimas jornalistas naquela época. Como estudante universitária, ela cursou Direito, uma faculdade que a maioria eram homens. Então, ela estava, assim, num grupo de poucas mulheres pertencentes a essa universidade. Então, ela circulou num universo de homens, entendeu? Porque, naquela época, as atividades que ela exerceu, poucas mulheres faziam isso. Então, assim, ela não foi só desbravadora enquanto escritora, até porque ela se tornou, assim, uma surpresa quando ela surgiu, né, para a crítica literária da época, mas como mulher.
como cidadã no meio diplomático também. O meio diplomático era um meio de homens, tínhamos poucas mulheres. Ela foi contemporânea das primeiras diplomatas do Itamaraty. Então, olha só quantas coisas que ela vivenciou, né? Ela morou em Nápoles em plena Segunda Guerra Mundial. Então, foram muitos... a vida dela também está cercada assim, de muitos eventos históricos que ajudam a gente a entender também assim, o lugar da mulher na sociedade brasileira. Sabe? Isso foi uma coisa que sempre me deixou feliz e assim, foi um aprendizado para mim. Eu fui aprender. Eu digo que assim, a biografia proporcionou também conhecer a história do Brasil para mim, entendeu? Tereza, eu não falei aqui na abertura do programa, mas a gente vai falar sobre isso agora. Clarice passa praticamente toda a infância aqui no Recife, né, quando a família migra, vem da Ucrânia para o Brasil, fica um pouquinho ali em Maceió e depois vem para o Recife, e a infância de Clarice praticamente toda é vivida aqui no Recife. Quais são estou sempre perguntando para a biógrafa, tá? Quais são os momentos mais marcantes para Clarice dessa infância vivida aqui no Recife? Olha, ela deixou registro disso nas crônicas autobiográficas que ela publica no Jornal do Brasil, né? Quer dizer, ela fala dos passeios que ela fazia com a família, nos fins de semana. Então, por exemplo, ela cita ela, o pai, Pedro Lispector, né, as irmãs, indo ao Cais do Porto, né? A experiência dela ter tomado o maltado, né, como vocês chamam, né, que seria o nosso ovo maltine, né? Então, que tem lá, agora me foge o nome do local que existe até hoje. Ano passado eu estive em Recife, fui lá, fiz questão de tomar, é uma delícia, né, o maltado. Ela fala dos banhos de mar em Olinda. Inclusive, isso é uma coisa muito importante para ela, porque assim, as lembranças mais alegres que ela tem da vida são sempre ligadas a Recife. Então, uma das lembranças mais alegres, isso ela diz na crônica, são os banhos de mar, que ela ia com a família, com o pai, com as irmãs, em Olinda. A descrição que ela faz desses banhos de mar, que era o que fazia bem para a saúde, né? Ela fala do cinema, das sessões de cinema. Então, é o Politeama, né? Ali na Barão de São Borja, que não existe mais, ali no bairro da Boa Vista. Então, assim, o bairro da Boa Vista tem um significado muito especial, porque ela morou em 3 endereços nesse bairro, né? 4 endereços. 4 endereços. Então, assim, tem esses, principalmente esses lugares, aquelas crônicas que ela fala do percurso dela pelas ruas, que ela andava pulando. O modo dela andar em Recife era pulando. Isso é muito bacana. E aí ela fala das primeiras leituras, do encantamento que ela teve pela Renaissance de Narizinho, que era um livro que ela queria muito e que pertencia à filha do dono da livraria Imperatriz, que existe até hoje em Recife, né, o Berenstein. Ela tem poucas referências, mas a gente sabe por depoimentos de parentes, da presença da família ali no circuito dos judeus, porque era um bairro de judeus, né? Então a sinagoga israelita, que tem ali na Martins Júnior, está lá, eu pude visitar dessa vez. Era um lugar, né, dos judeus, e com certeza a família de Clarice frequentou essa sinagoga. Então, assim, é muito assim, forte esse vínculo que ela manteve com a cidade, as crendices, as histórias, porque ela falou que como a família estava toda voltada para a mãe, que a mãe era uma pessoa doente, né? Ela pediu o tempo todo para as empregadas contar histórias para ela. Então, percebe, ela recebeu uma quantidade de informações do estar, do ser, né, nordestino e de Recife, dentro desse período que ela viveu lá. Né? Enfim, para ser mais precisa. Você já esteve aqui no Recife, né? Várias vezes, graças a Deus, várias vezes. E aí, e você tem no Rio de Janeiro um passeio, né? Você
leva as pessoas para percorrerem digamos assim, os locais de Clarice Lispector no Rio de Janeiro. Como é para você, como biógrafa, e não me refiro a uma biógrafa qualquer, porque você tem essa ligação com Clarice já há muitos anos, você se debruça sobre a vida e a obra dela já há bastante tempo. Aí, como é para você chegar no Recife e não encontrar na cidade ações que façam referência à passagem de Clarice pelo Recife? E a gente está falando aí de uma das maiores escritoras, acho que de todos os tempos, em língua portuguesa. Então, como é chegar no Recife e não ter nada assim sobre Clarice na cidade? A gente tem uma plaquinha só ali na casa da Praça Maciel Pinheiro, uma praça, né, que vai muito mal, obrigada, e mais nada. Como é isso para você? Para mim, como carioca, né, que amo Recife, acho a cidade belíssima, eu adoro Recife, adoro as pessoas de Recife, mas, de fato, eu fico triste, porque, assim, especificamente o bairro da Boa Vista, que foi o bairro onde ela viveu, nós temos os endereços, né, e o famoso casarão da Praça Maciel Pinheiro, que já tem pelo menos uns 10 anos, que várias pessoas tentaram, inclusive a sobrinha neta de Clarice, Nicole, reformar, né, porque esse casarão pertence à Santa Casa de Misericórdia, mas nunca se conseguiu patrocínio para isso. Enfim, a gente sabe que há dificuldades diversas de natureza, né? mas assim, realmente não dá para entender como é que não se conseguiu colocar aquele lugar como um espaço, não só dela, de Clarice Lispector, mas assim, um lugar para a cultura, num bairro que é um bairro que é histórico em Recife, um bairro que, inclusive, existem monumentos nesse bairro que são importantíssimos na história da cidade, né? E ainda tem ali, pelo menos, a estátua que o Demetrio Albuquerque fez, que faz parte do circuito da poesia, né? A estátua está resistindo, já tiraram uma parte da estátua, acho que é o abajur que tinha ali, e a praça em si, ela merece mais cuidado. Tem uma parte do entorno ali na Travessa do Veras, né? Tem alguns lugares que estão pichados, quer dizer, realmente mereceria um cuidado maior em determinados campos daquele lugar. Entendeu? Eu acho que valorizaria mais e traria, assim, digamos, traria a memória daquele local. Porque, como eu falei, há poucos metros você tem a Sinagoga Israelita, né? Você tem ali, ainda, boa notícia, o Teatro do Parque, que vai reabrir, ficou bastante tempo fechado, que é também uma referência da época dela, né? Então, eu acho assim, por exemplo, o Hotel Central, que quase fechou as portas, mas Dona Rosa, né, que é a proprietária do restaurante, agora ela tomou as rédeas, né, e está também administrando, então assim, ela está tentando com tudo, e aí vocês na cidade ajudando. Então, é isso, acho que assim, eu acho que é importante que, para além do poder público, que infelizmente às vezes não consegue, né, agir e assim, viabilizar as coisas, que as pessoas da própria cidade se unam, como, por exemplo, como fez a Dona Rosa. Né? Eu estou sabendo que está tendo um passeio no Hotel Central agora, eu vi recentemente uma notícia sobre isso. Então, é isso, por exemplo, isso que eu faço no Rio, um passeio de Clarice, e que está agora acontecendo lá no Hotel Central. Então, assim, trazer a memória desse lugar. Eu acho que os próprios cidadãos, criando iniciativas, quem sabe possa surgir, não sei se o casarão da Praça Maciel Pinheiro, porque há muita dificuldade, mas uma outra coisa, na própria Universidade Federal de Pernambuco, né? Assim, não sei, tem tantas maneiras eu acho que assim, de se concretizar assim, uma memória viva, não só de Clarice Lispector, mas de outros escritores também, né? Para a gente fechar esse bloco, vou te trazer mais uma pergunta, aí a gente faz um intervalo, e é uma pergunta também que está relacionada aqui à biografia que você escreveu. Você diz lá, um dado momento, abre aspas, Clarice andava pelas ruas, ela já no Rio de Janeiro, que a família sai do Rio de Janeiro, sai do Recife em 35, vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você diz, abre aspas,
Clarice andava pelas ruas tentando fazer o reconhecimento da nova cidade. As lembranças de Recife invadiam-na aos borbotões, deixando uma imensa saudade. Com que elementos você trabalhou para mensurar essa saudade que ela sentia do Recife? Essas crônicas que ela escreveu ao longo dos anos, final de 60 e início dos anos 70. E algumas entrevistas ela menciona isso, né? E tem a famosa visita que ela faz em 76, quando um pernambucano, autor, escritor, né, que hoje é procurador, que é Augusto Ferraz, que a conhece aqui no Rio, vem aqui para conhecê-la, né? E convence a Clarice a voltar a Recife. Ela vai fazer a palestra no Bandep em maio de 76. Então, assim, é muito Vamos claro. falar sobre isso no próximo bloco. Tá. Nosso intervalo é curtinho, você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o centenário da escritora Clarice Lispector. Eu converso com Tereza Monteiro, biógrafa de Clarice. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós falamos sobre Clarice Lispector, escritora de referência da literatura brasileira, que, se estivesse viva, completaria 100 anos de idade no próximo dia 10. Eu converso com Tereza Monteiro, biógrafa de Clarice e organizadora de algumas obras que resgatam correspondência, contos e crônicas da escritora. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Tereza, no bloco anterior a gente falou de Clarice no Recife, o período em que ela viveu no Recife. Em 1935, ela vai embora junto com a família para o Rio de Janeiro, e no Rio se naturaliza brasileira, se forma em Direito, começa a trabalhar como jornalista, se apaixona por Lúcio Cardoso e publica o primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Eu queria saber de você como é que esse primeiro romance pavimentou a carreira literária de Clarice. Esse romance ele foi um acontecimento no meio literário carioca, eu diria brasileiro, porque a Clarice trouxe uma narrativa que era uma novidade na época, né? O tipo de narrativa que ela trouxe, digamos assim, já tinha uma tradição na Europa, né? Mas não no Brasil. Então, tanto que alguns críticos, quando falaram da obra, né, sempre revelavam um certo espanto com aquele modo, com aquele novo estilo, né, com a forma de falar, né, assim, da intimidade da própria mulher, né, o olhar era um olhar feminino, né, sobre a vida que foi realmente um acontecimento. Tanto que ela foi premiada, ela foi agraciada com o prêmio Graça Aranha, ainda no mesmo ano, né? Então, assim, foi fundamental. Apesar da reação dela, curiosamente, como a gente vê nas cartas, né, que foram publicadas, que ela disse que ela não queria nada disso. Ela queria um começo difícil, duro. O Sérgio Milliet, que foi um dos primeiros críticos que escreveu sobre a obra, que recebeu muito bem o Perto do Coração Selvagem, ela diz: eu não esperava isso. Ela diz para o Lúcio Cardoso: eu queria rasgar esse livro para me sentir livre. Então, o que é curioso é assim, ela foi muito bem sucedida, mas ela, particularmente, preferia um começo mais difícil, porque ela era aquele tipo de escritora que queria conquistar o lugar dela devagar, que ela sabia que esse caminho era bastante longo, bastante árduo, e foi, né? Então, assim, ela teve uma atitude diferente do que você esperaria de um jovem escritor, né? Tereza, teve uma irmã também que escreveu bastante, que foi a Lisa Lispector. Sim, a Lisa Lispector, sim. E aqui na biografia que você escreveu, você tece um comentário que eu particularmente achei muito curioso.
Você diz que Clarice não comentava publicamente os livros de Elisa e vice-versa. Elas guardavam um certo silêncio uma sobre o trabalho da outra. Nas cartas que Clarice escreve para as irmãs, que minhas queridas amigas, que também é uma publicação organizada por você, nas cartas, Clarice conversa com Elisa sobre o trabalho literário de Elisa. Por que isso não acontecia publicamente? Você tem uma resposta para isso? Não, na realidade, assim, de fato, elas tinham um certo pudor. Tem até um momento que ela fala isso, né? Um pudor porque, assim, elas eram, antes de tudo, irmãs. Então, elas se sentiam realmente incomodadas de terem que comentar uma sobre a outra. Tanto que amigos em comum revelaram isso. Elas não falavam para os amigos, entendeu? Então, assim, e nas cartas, esses comentários que acontecem nas cartas são breves. Clarice pede muito para ler o primeiro livro, tanto que ela não sabia, ela não tinha lido o primeiro livro, os originais, nada. Quando a Elisa publicou logo em seguida, né? Ela publicou em 45. Então, assim, realmente havia isso. E a Clarice, ela tinha mais afinidade, eu digo assim, de conversa, de intimidade, com a Tânia, que era a irmã do meio. A Elisa era a irmã mais velha, entende? Então, eu acho que a Elisa era mais uma referência, assim, como se fosse, assim, a matriarca, aquela que cuidou da casa, que assumiu o lugar da mãe, mas foi a Tânia que adotou a Clarice. A Tânia tinha essa intimidade que a Elisa não tinha. Eu acho que também isso dificultava esse comentário recíproco a respeito das obras, né? Apesar dela ajudar muito a irmã, o livro que ela publicou, que foi premiado pela Academia, O Muro de Pedras, Clarice, Elisa, quem falou para Elisa que tinha um concurso foi Clarice. Não havia, então, nenhuma espécie de competição entre elas, competição literária? Eu não enxergo isso, eu não identifico isso, tanto nas cartas quanto nos depoimentos, porque eu conversei com muitas pessoas que conheceram ambas, enfim, e que eu perguntei, né, inclusive a respeito dessa troca entre elas. Não identifico, não, eu acho que é mais realmente um pudor, né, que é isso que eu comentei, né? Tereza, tem uma outra coisa que você traz aqui na biografia. Você disse que quando ela, já no Rio de Janeiro, quando ela morava no Rio de Janeiro, em algumas ocasiões ela se declarou pernambucana, ela não se dizia russa, ela dizia que tinha nascido em Pernambuco. Ao mesmo tempo em que ela nunca parece demonstrou interesse em voltar para as raízes, em voltar a Ucrânia, ver o lugar onde ela nasceu, ver o lugar da família. Por que esse desgarrar lá das origens dela? Eu acho que esse passado na Ucrânia, como ele foi um passado muito sofrido, né, que ela não tem memória, ela tem o que contaram para ela, né? Então eu acho que havia muita dificuldade, não só por parte dela, mas das irmãs. Eu conheci a Tânia Kaufmann, né? E eu me lembro que, assim, as poucas vezes que eu tentava falar sobre esse passado, ela cortava, e ela mesma chegou a falar que era uma coisa assim que era dolorosa para ela. Então, assim, eu acho que a Clarice seguiu na mesma trilha que as próprias irmãs passaram para ela, que o pai também, no convívio que ela teve com o pai. Então, assim, falar da Ucrânia implicava em você tocar em questões, né, enfim, tudo que a família sofreu, que parentes deles sofreram, né, não só por serem judeus, mas também por estarem dentro de um contexto político bastante complicado, né, da Revolução Russa e tudo mais, todas as consequências que isso causou, né, para as pessoas que viviam onde eles viveram. Então, eu acho que é por aí. Então, Pernambuco, na realidade, o lugar de origem, para mim, de Clarice é Pernambuco, porque foi aí que ela se reconheceu, aí que ela plantou tudo, né? As primeiras palavras, as primeiras leituras, tudo, absolutamente tudo. Então, assim, acho que Pernambuco é realmente as origens de Clarice são Pernambuco. A Ucrânia fica uma nebulosa. Eu acho que assim, a Ucrânia é uma nebulosa que ela foi processando ao modo dela, né? Tereza,
eu estou já bem pertinho de ter que encerrar o programa. Queria te fazer duas perguntas. A primeira, além de se tornar uma referência na literatura brasileira, Clarice também impressionava pela beleza. Ela foi uma mulher muito bonita. Eu te pergunto se a beleza foi uma maneira de estar no mundo para Clarice Lispector. Se também a beleza foi uma maneira de estar no mundo. Ela era uma mulher vaidosa, mas eu me lembro que a própria Tânia me disse, não, Clarice não se achava bonita. A Tânia me disse isso. E a Tânia, que foi a irmã que esteve muito próxima, era uma mulher também muito assim, vaidosa, ela era uma mulher que ela gostava assim, muito de se cuidar. Então, assim, eu acho que ela passou isso para Clarice, sabe? Claro, ela tinha essa preocupação, sim, com a aparência, né? Ela sempre andava muito bem maquiada, as pessoas sempre elogiaram a elegância de Clarice e a beleza, né? Que era uma coisa assim, era magnético, assim, onde ela entrava, as pessoas diziam que... Então, assim, nesse sentido, sim, mas não como uma moeda de troca, entendeu? Assim, eu não conheço relatos de atitudes que ela possa ter usado da beleza para conseguir alguma coisa. Não, até porque os amigos e as pessoas próximas a descrevem como uma pessoa discreta na dela, entendeu? Tudo que ela conseguiu na simplicidade, enfim, com um extraordinário talento que ela teve, né? Para a gente terminar, Drummond, depois da Carlos Drummond de Andrade, depois da morte de Clarice, escreveu um poema em homenagem a ela, e ele diz lá no finalzinho do poema, mais tarde, um dia saberemos amar Clarice. Esse dia chegou? Eu acredito que sim. Nossa, a Clarice é tão amada, né? Tem tantos leitores que gostam dela, tantos leitores que já amam, né, há muitos anos que a lei e outros que estão descobrindo Clarice. Então, eu acho que sim, eu acredito que com certeza. São 100 anos, né? 100 anos de vida. Tereza, muito obrigada. O prazer foi meu, viu? Hoje no Opinião Pernambuco, abrindo essa série sobre Clarice Lispector. Bem-vinda muitas vezes, viu? Tá. E Clarice adoraria, porque ela gostava muito dos estudantes. Sempre que ela ia falar para os universitários, ela ficava muito feliz. Então, eu acho que a entrevista realmente é especial. Muito obrigada mais uma vez e até um próximo encontro, e não tarde. Obrigada.